neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que eu mais anelo. Sua fé dispõe seu destino para onde ele se dirige. Ouvintes, de acordo com o que encontramos nas Escrituras, conforme no texto citado, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o homem se compõe de espírito, alma e corpo. Isto quer dizer que ele é trino. No entanto, você vê apenas uma pessoa. Isto é uma unidade simples: espírito, alma e corpo. Pai, Filho e Espírito Santo também é uma unidade simples, por isso é perfeita. Não são três pessoas. E o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ora, nós podemos compreender perfeitamente que Deus é Espírito e que, no caso, a sua alma, vamos dizer, em força de expressão, a sua essência, concentrou em um corpo, revelando a natureza do Espírito de Deus. Esse é o Espírito Santo. Ele vê o trabalho de sua alma e fica satisfeito, diz o profeta Isaías, no seu capítulo 53. Então aquilo foi um trabalho do Espírito Santo, da essência, da plenitude de Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, tudo nele foi santo, e ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos nele também santos, separados para Deus. E o que nos santifica não é a nossa qualidade, não é a nossa moral, não são os nossos méritos. Nada disto nos santifica, nem tampouco nos qualifica.
Porque estudando o verdadeiro sentido da palavra, nós vamos constatar que se é santo é porque teve que ser separado. Se separou-se é porque estava num lugar indevido. Agora, ele esteve neste lugar por nós. Ele chegou a ir até as almas encarceradas. Ele se fez homem. Ele veio onde nós estávamos, para que nós pudéssemos ir aonde ele está. Ele prometeu isso em São João capítulo 14. Agora, constatamos que o homem é composto de corpo, alma e espírito. E ao corpo foi dado 5 sentidos, para fazer contato com o lar terrestre, com as coisas terrenas, não com as coisas celestiais. Daí então o fato de muitos serem enganados, porque não sabem originalmente e genuinamente o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição não podem influir de maneira alguma em nossa fé. Nem mesmo os sentidos do espírito, o afeto, a consciência, a memória, o raciocínio, o amor fíleo, o eros, a paixão, tudo isto se torna incompatível com a fé. Porque a fé continua esperando o que se não vê, crendo naquilo que nem sentir não sente. Não é questão de sentimento. E o cristianismo está hoje fundamentado em sentimentos, em evidências, em cura, em emoções, em sensações. Na verdade, estas coisas acompanham o verdadeiro cristianismo. Acompanham. Mas não é o sinal do cristianismo. Não é o fundamento do cristianismo, da verdadeira vida cristã. Mas puseram o carro na frente dos bois. E a coisa está totalmente invertida. O cristianismo está sendo apreciado, a vida cristã está sendo apreciada, avaliada através dos sentidos, do corpo e do espírito, o que forma então uma verdadeira contradição. E num sentido, numa aula, nós encontramos os liberais e noutra ala os legalistas, porque ambos são dirigidos por espíritos religiosos que exploram os sentidos do corpo e do espírito. Agora, a fé independe da visão, a fé não depende do paladar, do que se ouve, do que se vê, do que se sente, não depende mesmo nem de consciência, nem de memória, não depende do afeto. Você vê isto quando Abraão foi oferecer o seu filho. A fé dizia para ele que Deus era capaz de ressuscitá-lo. Ele não esperava a intervenção de Deus. Ele não pensava que aquilo seria um teste para ele. Mas ele caminhou célebre para sacrificar o seu único filho, Isaque. Isto quer dizer desistir dele, sujeitando-se a voltar sem ele para casa. Mas ele cria na ressurreição. O seu Deus era o Deus do poder vivificador. Então é o nosso Deus.
Agora, ouvintes, este sentido único que está aninhado na alma, que é a fé, é que controla os demais sentidos, quando, na verdade, ela encontra terreno, quando ela não encontra resistência. Se o valente for maniatado, for amarrado, então a casa pode ser saqueada. Jesus disse isto. Isso pode se aplicar nos dois sentidos. Se o valente, se os sentidos humanos forem amarrados pelas coisas terrenas, então a casa pode ser saqueada. Mas se esses sentidos forem amarrados e controlados pelo poder da fé, pelo poder de Deus, então a casa será saqueada, na verdade, de tudo que é falso, de tudo que é infundamentado, que não tem fundamento original na doutrina dos apóstolos e dos profetas, que não tem sentido real e verdadeiro. Então a fé passa a controlar isto. Mas tomando ainda Abraão como exemplo, você fica sabendo que mesmo depois que ele recebeu a promessa, ele só foi perdendo as qualidades próprias, para depois então vir uma transformação. Depois que Marta mandou o recado para Jesus, Lázaro só foi piorando cada vez mais, até o ponto de morrer e entrar em estado de putrefação. Foi justamente quando não tinha nada mais de Abraão para ter um filho, nem tampouco de Sara, é que Deus entraria em ação, porque todos os sentidos tinham sido amarrados, todos os sentidos já tinham dado por entregue. Não há condição. Quando a igreja entender que não é pelo que ela quer ser, não é pelos princípios morais, religiosos, sociais, não é pelos princípios doutrinários, mesmo acerca de coisas corretas, que ela irá no rapto, então virá a transformação. Mas isto está acontecendo em todas as partes do mundo, da terra, onde se creu na mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo. As condições estão se esvaindo. A viúva parece que não tem o que comer no dia de amanhã. A coisa está acabando. A seca está aumentando. E parece que, como eles disseram a respeito de Josué, ele perdeu o poder. Vamos esperar que Moisés ressuscite. Como disseram também de Paulo, ele perdeu o poder. Demas o abandonou por isto. Se afastou dele. Quem sabe até intentando, como José, afastar-se de Maria, quieto, para não difamá-la, para não infamá-la. Mas isto é verdade, o que está acontecendo com o povo de Deus, com os eleitos nesta hora, é que parece que mais uma vez esse corpo clamará: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Parece que o capítulo 29 de Jó deve ser repetido. Quando Jó disse: quando Deus andava comigo. Ora, Deus nunca deixou Jó. Deus estava dali olhando para ele. Mas ele disse: quando Deus andava comigo. Isto foi antes de vir seu último estado. Agora o profeta vem e afirma: sua fé dispõe seu destino para onde ele se dirige.
E ele ainda diz, de uma maneira afirmativa, clara, que nós não podemos receber o Filho que nos foi prometido hoje nestes corpos que estamos vivendo, porque estes corpos são o pecado. Estamos aguardando como Abraão tinha que aguardar. Não havia mais esperança. Não havia mais meio para Abraão. Não havia meio para Jó. Não havia meio algum para Jesus Cristo, para o próprio Filho de Deus, quando foi abandonado ali na cruz. E os escarnecedores, passando de longe, murmuravam: se este realmente fosse Filho de Deus, não estaria ali. Ele teria descido da cruz. Mas isso são sentidos religiosos mostrando o poder terreno, porque o lar deles é terreno. E o corpo, então, está sendo dirigido por sentidos que controlam e que formam contato somente com o lar terreno. Eles não formam contato com o lar celestial. Você não pode ser cristão através de visão, vendo Jerusalém, vendo montanhas bonitas, floridas, vendo nuvens e anjos e tendo visões do céu. Bem-aventurados os que não viram e creram, disse Jesus. Isso está na sua fé, independente do que você vê, independente do que você sente. Então você vê que a fé de Abraão dispôs a ele seu destino. E um dia ele pôde virar para companheiros de peregrinação. Encontrei a cidade que eu buscava, peregrinando, apostatando e às vezes até mentindo. Nela não entra mentira. Não se fala que Abraão teve que se arrepender. Quem teve que se arrepender foi Abimeleque. Isto é verdade, porque ele era de fato um componente da cidade. Ele tinha sentidos que dirigiam para aquele destino. Esse sentido era a fé. Independente do que ele fizesse, Deus fez pactos com o homem condicional. Quando ele viu que o homem não dava conta de cumprir nenhum, então ele veio e fez um incondicional. Isto é glorioso. Se você se sente, se você crê que está dentro do pacto incondicional de Deus, então você crê que você está seguindo a Cristo a cada momento, conforme ele diz, seja com bacadas, contratempos, intempéries, decepções e dificuldades, a sua fé está lhe dirigindo para o destino eterno, ao encontro do Senhor Jesus. Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz. A cada momento, conforme Ele diz, jamais terei medo do incerto porvir. Se passo a passo a Cristo seguir. Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz. A cada momento, conforme Ele diz, jamais terei medo.
A sua visão põe você agora em contato com seu lar terrestre, com o estado de sua casa, com o estado do seu corpo, com o estado do seu carro, das vestes, dos calçados, com sua posição financeira, social, religiosa. Mas a sua fé, se ela vem das raízes apostólicas e proféticas, ela dispõe seu destino para onde lhe dirige. E isto não te deixa um só momento em dúvida, porque a dúvida chocaria, formaria um curto-circuito e atrapalharia toda a sua jornada. Mas era impossível para Abraão descrer, e é impossível para você descrer, porque sua fé dispõe seu destino para onde ele se dirige. Ora, o seu destino é justamente o mesmo de Abraão, porque a sua fé é a mesma dele. Se a sua fé é a fé de Abraão, o seu destino é o destino de Abraão. Deus te abençoe agora, com a fé que excede todo entendimento, tudo que te liga ao terreno, ao lar terrestre. E ela te liga, te põe em contato com o lar celestial. Deus te abençoe nesse instante e sua alma possa ser aquecida em fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.